Outra coisa, galera, que me chamou muito a atenção na viagem do Bolsonaro, que ganhou destaque, né, pelas declarações deles mesmos, foi a questão de ceder a base de Alcântara para os americanos. Cara, eu acho que eu não tinha visto, né, na prática uma coisa que parecia de tão absurdo, uma simples teoria da conspiração, se confirmar como uma conspiração verdadeira. É uma sabotagem oculta contra o desenvolvimento do Brasil, contra o nosso patriotismo, contra o nosso nacionalismo. Traidores com poder de autoridade. É um absurdo o que eles estão fazendo, entregando a base de Alcântara para os americanos, cara. É um absurdo. Depois de tudo que aconteceu envolvendo a base e essa conspiração norte-americana, né, contra o Brasil, a gente vai e conclui entregando a base para eles, que era o que eles queriam, desde o início. Sabe o que me incomoda muito, que me deixa muito revoltado? É você observar que outros youtubers, outros, né, blogs ou sites aí que ficavam pagando de serem éticos, morais, de defenderem o Brasil, né, de estarem revelando a verdade, né, criticando as conspirações, né, do lado do povo, ninguém fala nada. Ninguém comenta nada, é como se nada demais estivesse acontecendo. Os caras falavam muito de Illuminati e de repente entregar a base de Alcântara para eles é totalmente normal. É um acordo comercial justo. Acordo comercial? Foi isso que o Bolsonaro anunciou, um acordo comercial na entrega da base de Alcântara. Que acordo comercial é esse? Que a gente não pega nada em troca. Não tem nenhum tipo de retorno financeiro. Pelo menos não para o povo, não para o público. Talvez lá em particular para eles, no privado. Que acordo é esse, cara? A gente entrega a base e eles usam a base. Esse é o acordo. Essa é a vantagem do Brasil? Você está lá com o seu carro, de repente você entrega o carro lá para o seu vizinho com o tanque cheio e fala para ele dar um rolê aí. Mesmo sem ele pedir. Apesar de que ele tinha uma grande inveja do seu carro, sempre falou e tal, mas tá lá, você vai e entrega o carro com gasolina e fala para ele dar um rolê aí. Por nada. Em troco de nada. Quando você cansar, você vê o que você quer fazer com o carro, porque eu não quero mais, estou te dando. Tem algum tipo de vantagem nisso que eu não estou vendo, galera? E os reveladores da verdade, é como se para eles fosse uma coisa totalmente legítima, justa, direita para o povo. São hipócritas, traidores, prostitutas do sistema. Me incomoda muito esses caras. Mas, entregar a base de Alcântara, né, cara? É engraçado que a gente vai entregar a base de Alcântara, engraçado e trágico. A gente está entregando a base de Alcântara justamente para quem sabotou a base anos atrás. Será que não faz parte de um grande acordo? Essa grande conspiração não está na sua cara com isso, não? Os caras sabotaram a base, atrasaram o Brasil com aquela questão da explosão, a morte dos pesquisadores envolvidos lá. Uma sabotagem clara, essa é a palavra que fica em destaque na sua mente, sabotagem. Foi o que aconteceu na base de Alcântara na época da explosão. E sabe quem provocou essa sabotagem? Os Estados Unidos, cara. Tem provas documentais que confirmam isso. Mas é uma teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração. Lembra quando o Wikileaks vazou uma série de documentos, e-mails, memorandos, internos do governo, dos Estados Unidos? Quando aqueles que tratavam do Brasil, entregaram alguns agentes duplos que a gente tinha aqui como autoridade política, mas também entregaram uma série de ações dos Estados Unidos. Ações de intervenção na soberania nacional brasileira. E a coisa é muito séria, a coisa é muito grave. Falava exatamente, especificamente também, da base de Alcântara. É uma ação conspiradora contra a base. Espionagem. E destaque para algumas ações ocultas. Como no caso, se confirmou depois com a explosão. Não, cidadão X, mas ainda assim não dá para confirmar uma teoria. Cara, eu não consigo, cara. Eu lembro que, pelo que eu li, pelo que eu acompanhei sobre esse assunto aí, os Estados Unidos pressionaram muito, via documentos, a parceria ucraniana-brasileira, que era quem estava desenvolvendo o projeto do Brasil lá, do foguete brasileiro para lançar o satélite. Pressionaram os ucranianos a atrasar o projeto. Não conseguindo ter muito êxito com essa pressão, pressionaram o presidente que estava em exercício no início do projeto, que era o FHC, pressionaram para que ele atrasasse. E ele fez a parte dele. Ele cortou gastos na área, reduziu o investimento, o que atrasa o projeto, o que atrasou todo o processo envolvido. Mas mesmo assim o Brasil continuou.
E depois houve a explosão. Ah, mas ainda assim, é teoria da conspiração. Cara, tinha um coronel na época, o coronel, deixa eu ver o nome dele, Coronel Roberto Monteiro, ficou famoso depois disso. Ele gravou um vídeo na época, 2002, falando sobre a base de Alcântara e a conspiração envolvendo ela. Esse cara nada mais, nada menos, era o chefe do SNI, o Serviço Nacional de Inteligência Brasileira. Tudo que tem de saber, de conhecimento oculto no Brasil, esse cara sabia. De inteligência. Era espionagem brasileira. Então ele sabia do que estava falando, ele tinha autoridade, propriedade para abordar o assunto. Olha o que ele falou aí. Gravar para a gente poder ter mais dados a respeito disso. Eu vou bancar o Profeta. Aquilo é tão importante para eles que eu vou dar duas hipóteses. Ou não vão lançar o satélite, vão apresentar qualquer desculpinha, qualquer argumentação técnica, ou vão lançar e ele vai explodir. E como eu tenho 76 anos, eu digo que não há uma terceira hipótese. Porque se lançar e ele funcionar, tudo isso que está aqui podemos jogar na lata do lixo. Por quê? Porque isso foi uma tentativa de internacionalizar e criar uma base americana em solo brasileiro. E agora, você acha que ainda é conspiração? Para mim, cara, depois de tudo isso que eu falei para vocês, desses detalhes revelados, mais essa ideia do coronel que revelou, que confirmou que a base poderia sofrer um processo de explosão, que já vinha sofrendo um processo de intervenção, porque alguém, uma força oculta, não queria que o Brasil chegasse a esse nível tecnológico. O coronel confirmou isso um ano antes da explosão. Ou seja, cara, ele sabia o que estava falando. E você ainda tem alguma dúvida de que isso se confirmou como uma conspiração real? Você ainda duvida de tudo que eu falei, de tudo que o coronel falou para você? Cara, isso vai muito além dessa questão. Ah, eles querem a base para lançamento de foguetes. Cara, vai muito além disso. Não é questão de posicionamento estratégico. Ah, é uma base avançada dos americanos. Envolve uma série de fatores. É uma questão da autoridade americana intervindo em solo nacional. Não é a primeira vez. Faz parte de uma grande conspiração com uma série de outras ações conjuntas. Eles sempre interviram em nações estrangeiras, principalmente na América Latina, que é o seu quintal de exploração. É o seu ponto de refúgio. Então o Brasil ele é estratégico, cara. A base de Alcântara, então, é mais estratégica ainda. Fica numa parte que tem acesso ao mar, uma parte que você tem também um fácil acesso à Amazônia se precisar, uma parte que tem ali próxima da linha do Equador, e num raio de ação estratégica, de posição geográfica, também serve para uma série de outras ações políticas ou militares. Uma instalação americana dentro do território nacional altamente restrita a eles. Não existe nada de transferência de tecnologia, de ação conjunta. Simplesmente os caras vão usar a base e ninguém vai nem entrar lá. O brasileiro não vai nem passar perto, na porta da base. E a gente tem uma ideia de conspiração, de que é para atrasar o avanço tecnológico do Brasil. Sim, era para atrasar o avanço tecnológico do Brasil e eles conseguiram isso com muito efeito. Mas eles já conseguiam isso e conseguem até hoje simplesmente com essas políticas de cortar gastos. Isso aí é gasto desnecessário. Vamos reduzir custos, vamos reduzir investimento em algumas áreas, como uma área dessa, uma área específica. A área de tecnologia nuclear do brasileiro, a área de tecnologia aeroespacial. Reduz, ninguém vai usar isso, não serve para nada. É assim que eles fizeram para atrasar o Brasil. Mas vai além disso, cara. Não é só isso, não se resume a isso. Envolve a NSA. NSA lá é o pessoal da inteligência americana também. É o pessoal que faz monitoramento de espionagem dos Estados Unidos. É quem fica escutando o que a gente fala. É quem fica de acordo com os interesses deles, manipulando até a opinião pública se for necessário. É aqueles caras que estão coagindo as autoridades. Que sabem de tudo, sem que a gente saiba. Serviço de espionagem norte-americana. É um serviço oficial de espionagem, porque tem a CIA, que é o serviço extraoficial, mesmo sendo uma corporação oficial, uma entidade política oficial. Uma série de ações extraoficiais. Mas não envolve só a NSA, não envolve só a CIA.
A própria CIA também tem interesse na base de Alcântara. É questão militar e questão política. É a questão de interferir realmente na política, no comando do Brasil. Criar um controle total. Submissão. É isso que eles querem. Vai além. Envolve também, por exemplo, a FEMA. O Brasil é um ponto de refúgio. Caso algum desastre natural ou uma guerra mal planejada, né, aconteça nos Estados Unidos, interdite algumas áreas lá, eles têm que fugir para algum lugar. Seja um grande furacão, um grande terremoto, Yellowstone, San Andreas, não importa. Eles vão ter que fugir para algum lugar. Brasil é um desses principais pontos de interesse deles. Por causa dos recursos, por causa do espaço, por causa da facilidade de comando, de controle que eles podem ter aqui. A FEMA, né, os seus caixões, a questão da lei marcial, interferência norte-americana, autoridade norte-americana em território brasileiro. Então nada disso é à toa, cara. A própria NASA tem interesse? Sim, tem interesse, porque fica no ponto estratégico, a base de Alcântara. Eles têm tecnologia para instalar bases de lançamento de foguetes em qualquer lugar do mundo. E eles têm bases muito bem aparelhadas no próprio Estados Unidos. Eles vão se interessar em ficar lançando foguetes aqui. Pode facilitar e reduzir um pouco os custos deles. Vai muito além disso, galera. Vai muito além de só isso. Envolve todos esses outros fatores que eu já apontei para você. Cidadão X, mas ainda assim não dá para confirmar nada. É teoria da conspiração. Mesmo diante de tudo que eu falei para você, você acha que é teoria da conspiração. Se você não sabe, os Estados Unidos sempre interferiram na nossa soberania através dessas ações ocultas. No golpe militar de 64, eles estavam lá, com a Operação Brother Sun. Caso os militares não conseguissem controlar a população em seu benefício, em seu apoio, os Estados Unidos estavam prontos para enviar tropas e apoio logístico para os militares brasileiros, para assumir o poder aqui no Brasil. Mas como os militares não precisaram desse apoio, o povão mesmo fez questão de apoiar os militares na época, como apoiam agora cegamente, então não precisou a Operação Brother Sun. Mas pesquisa aí que você vai saber direitinho o que é. Ou a gente pode conversar sobre isso outro dia. Operação Condor, você sabe o que é? A união dos líderes militares que estavam no poder na América Latina para exterminar a oposição. Perseguir, torturar, sequestrar, matar, não importava. O jeito era controlar, e para controlar você tem que controlar as rebeliões. Neutralizar qualquer tipo de líder popular que se levante contra o Estado. Essa era a Operação Condor. Troca de informação, troca de ordens, tudo sob o comando da CIA. Hoje a gente tem uma Operação Condor 2.0 e ninguém percebeu ainda. Esses vários líderes de direita que assumiram países da América Latina nada mais são do que uma grande união, como se fosse o Grupo de Lima, mas na verdade é o Grupo Condor 2.0. Continua sob as ordens dos Estados Unidos, continua sob a influência dos interesses da CIA e outras autoridades ocultas dos grandes poderes aí, e continua naquela questão de controlar a rebelião, de controlar a massa, de manter a galera submissa, omissa no que realmente interessa, porque isso facilita muito as ações deles. Será que em algum momento aí você ouviu falar sobre um físico militar brasileiro? Se não me engano, o nome dele é Dalton Giron Barroso. Você já ouviu falar desse cara? Pois é, esse cara era pouco inteligente, né? Ele sabia tudo sobre questão nuclear. Ele conseguiu sozinho, pelo menos a gente imagina que seja assim, conseguiu descobrir como funcionava a técnica e a mecânica de armas nucleares dos Estados Unidos. Segredos tão bem guardados pelos Estados Unidos que eles se assustaram quando o brasileiro publicou como funcionava uma das bombas mais modernas que os Estados Unidos tinham na época e acho que tem até hoje, a tal da W-87. Um físico brasileiro descobriu o segredo de como montar e como ela funcionava. Fez um protótipo tal de simulação que era perfeito. Os americanos se assustaram. Eu não lembro o que aconteceu direito com esse físico militar aí, mas com certeza ele foi sabotado. Por quê? Porque de repente a gente poderia desenvolver uma tecnologia nuclear, inclusive tem uma bomba nuclear. Pra quem quer bomba nuclear? O Enéas era louco, não era assim? Hoje você já não pensa tanto assim? Pois é, a ideia de energia nuclear não se restringe simplesmente só a ter um fornecimento de energia. Os militares brasileiros, as autoridades vinham dizer para a opinião pública, tá vendo, não precisa de energia nuclear, vocês têm recursos naturais que garantem isso. E a gente está gastando desenfreadamente aí. Uma hora vai acabar. O pré-sal a gente já está entregando, a gente está entregando a água brasileira.
né, a energia elétrica através das estatais. Agora que seria útil a energia nuclear barata aqui no Brasil, mas nunca foi prioridade dos governos brasileiros. Sabotagem externa. E aí eu lembro que esse Giron aí foi atacado por isso, né, porque ele falava que além de energia nuclear, a gente tem que ter armas nucleares, não para atacar ninguém, mas para garantir a nossa soberania, a defesa dos nossos interesses, as defesas dos recursos naturais do Brasil, porque era necessário. O Brasil é um país continental dos mais ricos de recursos naturais do mundo. A gente precisava defender isso, de intervenções estrangeiras, de interesses gringos. Lembra do submarino brasileiro nuclear? Foi sabotado. Sabe qual era a intenção desse submarino? Sabe qual era a missão dele? Patrulhar as águas onde estava o pré-sal. Eu lembro que os Estados Unidos colocou até em ação, em exercício, a 4ª Frota, que atuava exatamente aonde? No Atlântico, na região do pré-sal. E esse submarino ia garantir uma certa autonomia do governo brasileiro na segurança da área. Por falar em pré-sal, os grandes promotores e juízes da Lava Jato são agentes infiltrados da CIA, recebem orientação do FBI e da CIA, ou seja, da inteligência norte-americana. E aí uma das missões deles era sabotar a Petrobras, a ponto dela se fragilizar perante a opinião pública, ficar desmoralizada, perder força como estatal, perder o direito de exclusividade de exploração, para depois a gente privatizar as áreas de exploração do pré-sal, privatizar o fornecimento de combustível interno, acabar até com a ideia de autonomia brasileira no refino de combustível. Foi tudo programado por esses caras. Intervenção estrangeira. E um ou outro brasileiro, no caso até alguns militares, esse Dalton Girão Barroso, o coronel Roberto Monteiro, que falou sobre a base de Alcântara, o próprio Enéas, gente inteligente que sabia o que estava acontecendo. Tentaram alertar os brasileiros, mas foram tirados como loucos, como subversivos, foram desmoralizados, desacreditados, até ganharem o anonimato, o desgosto pela desconsideração da opinião pública, e a galera batendo palma pro Bolsonaro entregando a base hoje. Maravilha, é só a conclusão de um plano que começou há anos e anos lá atrás. E tem gente que não acredita em conspiração ainda.